Oi, gente, tudo bem? Nessa edição, a gente recebe o José Wagner, que é um futuro calouro em ciência política na Haverford College. Ele é fundador e presidente da Lidera Nordeste e ele é participante ativo da nossa comunidade Brasa. Ele é nascido no interior de Pernambuco e tem uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação e o impacto social. E com a Lidera, o projeto dele ele já alcançou milhares de jovens por meio de mentorias, workshops, Olimpíadas e simulações da ONU. Em 2023, ele participou com um agente da Passaporte Brasa, onde ele fez conexões que levaram a um intercâmbio voluntário internacional com tudo pago. E hoje ele vai contar um pouquinho mais sobre como foi essa experiência, da conferência até o programa de mentoria também, que contribuíram com o seu processo para candidatura para faculdades fora do Brasil. E se você está se preparando para aplicar, ou se você está tentando se inspirar por caminhos para transformar a sua realidade através da educação, esse episódio é para você. Então, vem aqui com a gente. Então, José, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho da sua história, de onde você é e como que nasceu essa vontade de mudar a sua realidade através da educação. Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é José Wagner, eu sou aqui do interior de Pernambuco, em uma cidade onde todo mundo se conhece, então é ótimo, chamada São Vicente Ferre, com apenas 17 mil habitantes. E eu venho de um contexto onde eu estudei em apenas escolas públicas, onde eu não tive diversas oportunidades acadêmicas. E eu participei da Brasa Pré-Fundamentos no meu segundo ano do ensino médio, e como a Ana falou, eu também participei no ano passado, no ano que eu fui admitido na minha universidade da Brasa Pré-Américas. A minha jornada ela foi muito marcada pela educação. Eu considero que a educação literalmente transformou a minha vida e hoje o meu trabalho é principalmente fazer com que outros jovens, principalmente aqui do Nordeste brasileiro, também tenham essa oportunidade de terem as suas vidas transformadas através da educação. Pontos essenciais para o porquê a educação transformou a minha vida foi porque durante a pandemia da Covid-19 eu tive a oportunidade de me conectar com pessoas de diferentes países e naquele período muito turbulento na vida de todo mundo eu pude aprender mais de 10 idiomas gratuitamente sozinho e essa foi uma experiência que mudou completamente a minha trajetória pensando de forma global. Após isso, eu participei de diversos cursos, conheci oportunidades virtuais que me fizeram acreditar ainda mais no poder da liderança e no poder da educação. E como eu disse hoje, eu trabalho com o Lidera Nordeste, uma organização que já impactou mais de 4 mil jovens de todo o Nordeste brasileiro, todo o Brasil e também em países como Israel, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Angola e também Inglaterra. Nossa, que legal, que interessante. Só uma curiosidade, por, em que plataforma você aprendeu tantas línguas assim? E quais foram elas? Basicamente, eu utilizava muito a questão do Discord, então eu passava Uhum. madrugadas, dias, conversando com pessoas lá e também usava muito o YouTube. A minha aprendizagem foi muito marcada, tipo, aprender agora e colocar na prática agora, então eu utilizava muito Discord, o Omegle também, que agora não existe mais, mas assim, passava Nossa, eu não horas e horas. sabia. Pois é, não existe mais. Meu Deus, eu não sabia, não sabia. Ai, nossa, que legal. Mas então, beleza, me conta então um pouco mais além dessas experiências, quais foram outras extracurriculares que você sente que marcaram a sua jornada e que foram um diferencial na hora de você aplicar? Perfeito. Além de idiomas e do Lidera Nordeste, extracurriculares que marcaram bastante a minha application foi engajamento extracurricular na minha própria escola. Então, eu era presidente do Grêmio Estudantil, eu me juntei com um grupo de 13 alunos e a gente voltou com a prática das eleições do Grêmio Estudantil na nossa escola durante o meu segundo ano do ensino médio. Então, a gente fez diversas ações, até mesmo depois, o Grêmio Estudantil fez uma arrecadação que arrecadou várias toneladas, vários quilogramas de comida para a gente doar para famílias em vulnerabilidade social. A gente também presidiu diversas iniciativas na escola, onde a gente fez uma gincana para engajar mais o nosso corpo estudantil, entre outros momentos também muito marcantes que eu me lembro bastante. Eu também fui representante de classe,
Outra coisa que eu fazia bastante foi Summer Programs. Eu participei de 3 Summer Programs, dois na Universidade de Yale e um eu participei da Universidade de Harvard. E no ano passado eu fui para o Yale Young Global Scholars Program e também para o Yale International Relations Program com bolsa 100%. E eu acredito que foram experiências incríveis que me ajudaram bastante nesse processo de application. Com certeza. Eu particularmente também, eu fui presidente do Grêmio da minha escola. Então, nossa, eu adoro. Eu adoro. Eu sou louca por extracurriculares Ai, é muito num bom. geral. Então, eu acho bem legal esse envolvimento, né? Que a gente acaba tendo por causa da aplicação, mas que acaba sendo muito importante para várias áreas na vida. Uhum. Eu percebo. Super tem um Então, impacto agora, social muito legal. sim, com certeza, muito legal. E agora eu queria perguntar, então, um pouquinho mais sobre a sua experiência como mentee aqui da Brasa. Que, como você disse, você foi selecionado 2 vezes e é um programa super concorrido, né? Então, eu queria entender como que você descobriu o programa, se foi pelo nosso Instagram, se foi alguma outra indicação e o que te motivou a se inscrever, o que te motivou de primeira a estudar fora, né? Uma coisa que me motivou muito a estudar fora foi a questão da questão de ter um acesso a um currículo acadêmico muito interdisciplinar. Inicialmente eu estava um pouco indeciso no que eu queria cursar, então eu vi bastante a questão de estudar fora como uma possibilidade de imergir em um ambiente interdisciplinar, onde eu pudesse viver diversas áreas antes de fato dar o meu commit para uma universidade, até mesmo aqui no Brasil, e dizer, eu quero estudar esse curso e não posso mudar, sabe? Então eu vi muito essa questão, uma questão de idiomas, como eu já falei. Eu acho que estudar fora vai me dar muito essa oportunidade de continuar praticando eles todos os dias. Quando eu estava em experiências de summer programs, foi assim uma das experiências mais marcantes, porque todo dia eu falava uns 10 idiomas. Mas como eu conheci a Brasa? Eu conheci a Brasa através do Instagram, isso mesmo. E lá eu comecei a acompanhar os posts e eu conheci a mentoria Brasa Pré-Fundamentos lá no começo do meu segundo ano. Eu conheci esse mundo do application no final do meu primeiro ano do ensino médio e depois, em 2023, eu conheci a Brasa. Logo, eu me candidatei para o programa Pré-Fundamentos e eu pude realmente entender ainda mais como é que funciona esse processo de candidatura para universidades internacionais, entender coisas que eu não deveria fazer no meu processo, coisas que eu deveria definitivamente fazer no meu processo, e também, principalmente, pude conhecer pessoas que até hoje eu converso com. Eu acho que a Brasa é muito sobre networking, então você vai participar de algum programa, definitivamente vai ter alguém da Brasa que vai participar também. Então, eu acho que é uma das melhores partes. E depois de eu ter participado dessa mentoria pré-fundamentos, eu fui para a mentoria pré-Américas no meu ano de aplicação, que foi 2024, no ano passado. E lá eu recebi um apoio também da minha mentora, do pessoal da Brás, onde a gente teve aulas explicando mais sobre a questão do Duolingo English Test e sobre o processo de candidatura, que marcou bastante a minha trajetória de forma geral e foi, assim, essencial. Saudade desse tempo. Que legal que você conseguiu se conectar bastante com a comunidade da Brasa, que é algo muito grande, né? É, só dentro do board a gente já tem quase 100 pessoas e essa comunidade se expande muito mais quando a gente pensa em todos os mentis, em todos os mentores, em todos os bolsistas e todos os palestrantes já trabalharam com a gente, todas as empresas, então é muito, muito, muito legal. Eu concordo 100% com o que você falou. E eu queria te perguntar mais sobre o programa mesmo, então, o que que você acha que mais te marcou? E em relação aos mentores também, é, como que foi essa relação com a sua mentora, né, que você comentou? E como que você vê que esse processo tem ainda te impactado hoje? Lá em 2023, as minhas mentoras, eu tive 2 mentoras. A minha primeira mentora, ela, assim, me ajudou muito. Foi uma grande, e ainda é, uma grande fonte de inspiração para mim. Então, ela me inspirou na candidatura, ela me deu dicas, de estudo para o Duolingo English Test, entre outros pontos que foi essencial. Depois, eu também tive uma mentora muito legal que me ajudou bastante a ter mais inspiração, para me candidatar. Eu acho que a Brasa é muito sobre inspiração, é muito sobre você se inspirar
e se espelhar em pessoas que já conquistaram sonhos que você ainda hoje tem. Depois disso, eu coloquei tudo na prática, no meu ano de aplicação, eu me candidatei para a Brasa mais uma vez, então eu entrei na Brasa Pré-Américas, fui selecionado, felizmente, obrigado, Brasa. E lá eu tive um apoio de uma mentora que ela me ajudou na questão de construir as minhas supplemental essays, de aprimorar o meu personal statement, entre outros pontos, mas eu diria que um apoio principal que eu tive foi muito sobre networking. Nesse processo de application, você precisa muito de pessoas para você conversar, para você desabafar, porque é um processo que você tem muitas emoções, né? Você vai ter momentos que você vai estar muito triste, momentos que você vai estar muito desmotivado, porque, não sei, você não conseguiu uma nota desejada em um simulado do Lingua English Test. Foi algo que aconteceu inicialmente comigo. E a Brasa tem muito esse papel de estimular os estudantes a acreditarem ainda mais no seu potencial. Então, para mim, foi muito sobre essa questão, sobre me ajudar a acreditar mais em mim mesmo, sobre me ajudar a realmente construir a minha application da melhor forma possível. Então, eu diria que foi sobre esses pontos. Não, que incrível, que bom, que bom, que bom saber que a gente conseguiu fazer tanto impacto pra você, né? Com certeza. E o que que você acha que teria sido diferente se não tivesse participado do programa de mentorias? Como é que teria sido esse processo pra você? Definitivamente eu diria que hoje eu não teria tantos amigos quanto eu tenho nesse mundo de application. É o que acontece que o pessoal, quando você entra na mentoria, o pessoal cria um grupo e você pode conversar com o pessoal lá desse grupo. Depois eu lembro que a gente criou um grupo externo só para os mentorados e a gente ficava conversando, a gente tirava dúvida, a gente falava sobre o que a gente achava da reunião. Então, eu diria que algo que seria completamente diferente seria não ter acesso a essa comunidade de pessoas que também estão presenciando essa mesma realidade. Eu, como eu disse, eu sempre fui do interior e ainda estou aqui. E essa questão de aplicar para fora é algo muito, ainda que não está tão democratizado, as pessoas não entendem. Então, tá em um ambiente como a Brasa, mesmo que virtual, que entende o que você está fazendo, que conversa sobre o que você está fazendo, realmente foi um grande diferencial que deixaria a minha vida mais triste se eu não tivesse. Ah, não, que legal. Que legal que vocês conseguiram fazer essa conexão entre vocês, né? Porque eu acho muito interessante que na Brasa, nossa, eu tenho conhecido gente do Brasil inteiro. Então, gente que com certeza eu não teria conhecido em outra circunstância. Então, é muito interessante isso, né? Muito interessante que, nossa, você deve ter conhecido gente do Brasil inteiro. Gente com quem você ainda consegue se encontrar em N ocasiões e continua torcendo por essas pessoas, com certeza. Muito legal. Definitivamente. Então, quero te perguntar também sobre a Passaporte Brasa, que a gente sabe que você se inscreveu ano passado, participou junto com a gente e que teve um papel importante também na sua jornada. E que você fez muitas conexões que foram super relevantes e até conseguiu um intercâmbio voluntário com tudo pago, com bolsa. Então, por favor, me conta como foi essa experiência, como que você conheceu, quem que você conheceu. Claro, definitivamente. No ano passado eu participei da Brasa, do Passaporte Brasa, que foi uma experiência muito legal também. Nesse programa eu pude conhecer representantes de universidades internacionais nos Estados Unidos e outros países, que puderam tirar dúvidas, que puderam falar mais sobre o processo de candidatura, tanto para graduação quanto pós-graduação. Nem estava na graduação, mas eu já fiz perguntas sobre pós-graduação. É sobre isso. Mas, assim, teve um impacto muito relevante, principalmente porque depois daquele momento lá, algo que eu sempre faço é ir procurar mais. Então, eu peguei o contato daquelas pessoas que mandaram, por exemplo, e-mail, ou eu vi o LinkedIn da pessoa e eu fui me conectando. E depois de eu me conectar com uma das pessoas que estava lá, Nayara Dixon, uma pessoa muito especial, é, ela me mandou mensagem no LinkedIn e ela me chamou para uma entrevista. E lá nessa entrevista ela me falou sobre um programa que ela tem chamado Arise USA, que ele é um programa de intercâmbios para estudantes internacionais e famílias americanas. E eu tive a oportunidade de poder conhecer mais sobre uma bolsa específica que eles têm para estudantes da América do Sul.
E eu me candidatei para esse programa, fiz entrevistas e felizmente deu tudo certo. E agora em julho eu tô indo para os Estados Unidos, onde eu vou ter uma host family, eu vou ter completamente financiado lá nos Estados Unidos, eles vão pagar minha passagem para que eu possa também ir depois desse programa já para minha universidade, que fica no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, assim, vai ser uma experiência muito legal. Vou fazer voluntariado, então já super recomendo que vocês fiquem atentos ao Instagram da Arise USA, Arise, ARISE, underline USA, para saber mais e quem sabe no futuro, depois de ter participado, depois de ter escutado esse podcast, vocês podem voltar aqui e dizer, depois desse podcast eu fui aprovado nesse programa também da Rise USA. Então, foi isso, foi uma experiência muito legal participar da Brasa Passaporte, que abriu oportunidades que eu nem sabia que eu poderia ter. Não, com certeza. Isso, o que você falou de realmente buscar, faz todo sentido, né? Porque uma coisa é você participar de uma conferência, participar de uma palestra que você assiste, falam, ah, pode ir embora, acabou, e você vai Aham. embora, sabe? Outra coisa é você realmente buscar conexão. Isso da conexão do LinkedIn também eu acho que faz completo sentido. Porque é uma rede social que é tudo sobre as conexões que você faz, sobre as pessoas que você tem em comum. Então, que é muito, muito interessante e muito inspirador isso que você fez realmente, de tipo assim, pô, vou lá, vou correr atrás, vou entender as oportunidades que tem pra mim, porque não necessariamente tudo ali tá exposto. Com certeza, esse pessoal tava na conferência junto com a gente, te conheceu através da conferência, mas que não teria te dado essa oportunidade, não teria entendido, é, os seus motivos, né, o que você queria fazer, se não fosse por essa mensagem, se não fosse por essa conexão. Então, com certeza é um ponto de inspiração que você dá aqui pra gente hoje. E muito, muito legal que a nossa conferência conseguiu fazer uma diferença assim para você e vai ter essa experiência tão, tão única, né? Porque não é um summer job, um summer program, perdão, igual você teve anteriormente, é algo diferente. Então, muito legal. E eu queria te perguntar, então, o que que você diz para quem tá pensando em participar da nossa conferência agora, nos dias 17 e 18 de maio, e como que elas conseguiriam aproveitar por máximo esse espaço, se você tem é, alguma dica em como ter essa participação mais ativa, né? Obrigado, desde já. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Você tem que entrar na conferência com aquele foco, com aquele foco. Eu vou adquirir os conhecimentos dessa conferência, mas eu não vou deixar, não vou me limitar só para esses conhecimentos. Você tem que ir lá fazer conexão, ler o site da universidade que tiver lá, mandar e-mail. Então, dicas que eu daria para quem vai participar da Brasa Passaporte agora no dia 17 e 18 de maio. Primeira dica definitivamente é você, sei lá, esteja com fone ou esteja em um local silencioso, esteja super atento, porque são dicas assim essenciais para você que tiver com muito interesse em estudar fora. Eu tenho super certeza que eles vão falar coisas importantes. Outro ponto, como a gente já combinou, a gente já disse, é sobre não se limitar aos conhecimentos da conferência. Vai lá, pesquisa mais. Quem sabe você pode mandar mensagem no LinkedIn, do pessoal também que estiver lá, mandar e-mail, perguntar oportunidades que você pode ter agora de interação com as universidades. Existem diversas pesquisas que você pode fazer. Outra dica que eu daria é crucial, não tenha vergonha. Eu acho que às vezes a gente tem vergonha e a vergonha tira muitas oportunidades que a gente tem. Uhum. Então, definitivamente, se você tiver uma dúvida, clica nesse botão do seu computador, sinal da tela do seu celular, e abre o microfone, ou então levanta a mão, espera te chamar e tira a sua dúvida, porque ficar com a sua dúvida vai te deixar com mais dúvida ainda. Então, aproveitar todo momento para tirar dúvida, para realmente você crescer, né? Então não tenha medo de fazer perguntas. Eu acredito que as dicas é realmente sobre você aproveitar do começo até o fim, porque é uma oportunidade que pode transformar a sua vida, pode fazer com que você entenda ainda mais. Mas
Uma outra dica extra que eu daria, além de todas essas questões, essas dicas pessoais, é de você não apenas utilizar esse conhecimento para você. Então, chama um amigo para participar da Brasa Passaporte, diz, amigo, olha que oportunidade incrível. Então, é uma conquista boa quando a conquista é compartilhada. Então, poder compartilhar essa oportunidade com outra pessoa também vai te ajudar a entender ainda mais, e principalmente porque você vai ter uma rede de apoio, já vai estar construindo sua própria rede de apoio. Não, com certeza, é muito legal ouvir tudo isso. E, não, com certeza, é uma oportunidade muito única, muito interessante. E para fazer todas essas conexões, não só com os profissionais, mas também com as outras pessoas que estão participando. E muito legal isso que você tem comentado de chamar outra pessoa também para fazer parte, que deixa a conferência toda mais interessante, né? Porque por ser uma conferência online é muito diferente das conferências que a gente tem, as outras conferências que a gente tem pela Brasa, que tem isso mais do networking entre os alunos, né, os estudantes. Não, isso não acontece tanto na Passaporte, mas ainda assim é muito interessante. Então, muito legal, José. E eu queria agora entender um pouquinho mais sobre agora que você vai entrar na faculdade, agora próximo semestre, quero entender um pouquinho mais como que tem sido os preparativos, quais são os seus planos, como que você vai fazer quando você embarca, porque você comentou que você vai para os Estados Unidos já agora em junho, julho, e fica direto para começar a faculdade, como são os seus planos, conta um pouquinho mais pra gente. Então, o que eu tenho feito nesses meses, desde o dia 13 de dezembro de 2024, quando eu abri a minha carta de aceitação e fiquei super feliz. É uma das coisas, definitivamente, é ver o máximo de conteúdo possível sobre a minha universidade. Então, eu tenho pesquisado muito sobre a questão dos requerimentos da universidade, sobre a localização, ainda mais que eu já tinha pesquisado tanto durante o processo seletivo, para entender mais quais são os restaurantes locais que eu posso ir, quais são as oportunidades que eu posso participar, próximo da universidade, questões assim. Além disso, eu estou bastante trabalhando na questão de me preparar para os cursos já, então eu estava procurando ler mais, ainda estou, artigos sobre ciências políticas, que é o curso que eu pretendo fazer, sobre educação, que é o minor que eu pretendo pegar, pelo menos no momento. É, também uma das coisas principais é me conectar com estudantes da própria universidade, da Class of 2029. Eu criei um grupo entre os estudantes e hoje a gente já tem, eu acredito que umas 100 pessoas da Class of 2029 de Haverford College. Então lá a gente conversa, a gente já marcou uma call. Eu estava ajudando meus amigos também da Class of 29 de Haverford a aplicar para o visto deles, compartilhando a minha experiência. Então, eu acho que esse momento está sendo um momento de pré-conexão, de você se conectar com as pessoas, mesmo que como se fosse um icebreaker, você quebrando o gelo, Uhum. de ter que se conectar lá. Então, eu acho que está sendo muito sobre isso, e principalmente também agora estudar um pouco mais matemática para estar se preparando para as provas de lá. Não, mas que legal. Isso de conseguir se conectar com as pessoas antes também é muito interessante. É, eu, antes de vir para faculdade, fiz muito a mesma coisa também. Eu conheci muitos brasileiros que estavam indo para a mesma faculdade que eu. Então, era sempre perguntando, ai, onde você vai morar? Onde que você tá vendo as coisas? Ai, plano de saúde? Ai, visto. Eu fui para o consulado espanhol milhares de vezes, que eu hoje em dia estudo na Espanha, né? E questão de encontrar gente que eu conheci online, falou: Meu Deus do céu, você tá aqui também procurando visto. Então, que é uma conexão muito genuína que você tem, né? De, nossa, tá todo mundo passando pela mesma coisa, os mesmos perrengues, porque tem muito perrengue. Então, que legal, que legal. É muito E, sobre, é muito sobre a situação. Você consegue conhecer as pessoas e você tá lá trabalhando junto. Vai, tô fazendo a minha candidatura para o visto, mas eu tenho um amigo aqui que também tá passando por esse processo, então melhor ainda o processo. não, com certeza, eu ia desabafar também, Uhum. porque com, com as adversidades que a gente acaba Demais. passando, é muito legal, né? Muito bom não se sentir sozinha também ter um incentivo a mais de pensar, tipo assim, nossa, quero muito conhecer esse pessoal, e também, ao mesmo tempo, de pensar, nossa, vou chegar lá e eu já conheço algumas pessoas, sabe? Já sei quem são, já sei o nome, já sei de onde é. Então, que você não tá sozinho, que você já tem um amigo. Então, isso é muito legal.
Então, José, vou te agradecer. A gente já tá chegando ao final da nossa conversa aqui. Queria perguntar se você tem alguma mensagem para quem está nos ouvindo, que quer, que sonha estudar fora e pensando para aplicar para os próximos anos, e que conselho você daria, por onde que eles devem começar, e alguma dica que você tem, alguma mensagem que você tem, que você gostaria de ter falado pro José de 2 anos atrás, que estava questionando se era a decisão certa ou não. Realmente, eu questionava bastante. Mas qual seria a mensagem que eu daria? Definitivamente que você acredite no seu sonho, porque muitas vezes a gente fica com aquela dúvida: nossa, será que realmente é possível? E se isso for tudo mentira? E se esse pessoal que tá aqui nesse podcast nem existir? E se essas vozes só forem coisas da minha cabeça? Mas não é, gente, tá? Definitivamente essas Uhum. oportunidades existem. Lamentavelmente, muitas dessas oportunidades ficam bem escondidas. Então, se conecte com pessoas que estão nesse processo. Quem sabe você pode estar escutando esse podcast agora, estar assistindo esse momento agora, e daqui a pouco você se conecta com uma pessoa que comentou alguma coisa nesse podcast ou nesse vídeo, ou se conectar com pessoas através da comunidade da Brasa, outras comunidades, é sobre você aproveitar a oportunidade. Quem estuda fora com bolsa, quem consegue uma vaga em universidade, não são pessoas apenas, pessoas gênias, pessoas super inteligentes. Não, são pessoas normais. A gente também comete erros, a gente também, em alguns momentos, procrastina às vezes. Então, somos humanos normais e cometemos erros. Então, eu diria que é sobre que você se veja no futuro. Algo que eu fazia muito era ficar me iludindo, entre parênteses, olhando o campus da minha universidade, ficando, nossa. No próximo ano eu posso estar aqui andando nesse pathway para ir para minha Uhum. universidade, para ir para minha aula. Então, definitivamente pense sobre o futuro, mas pense sobre o futuro aproveitando o agora, aproveitando o processo, não se sentindo muito triste diante do processo, porque é um processo que ele, como eu já disse lá no início, é um processo cheio de emoções, emoções boas, emoções ruins, mas que no final de tudo, tudo vai valer a pena, principalmente as conexões que você vai fazer. Mas outro ponto também é sobre aproveitar as oportunidades. Aproveite as oportunidades, aproveitem a oportunidade que está chegando aí agora. A Brasa Passaporte, entre diversas outras oportunidades que a Brasa e diversas organizações oferecem. Que legal, que legal. Achei muito. Mais uma vez, tá falando muito bonito. Mas que legal, que legal. Então, José, muito, muito, muito obrigada por compartilhar a sua jornada, compartilhar a sua experiência aqui com a nossa comunidade. A gente fica muito, muito, muito feliz que foram tantas vertentes diferentes que te impactaram bastante. E para todo mundo que ouviu até aqui e também quer fazer parte dessa comunidade que o José tem falado tanto, que acredita no poder da educação, da liderança, da transformação social. E fica aqui o convite para conhecer também a Passaporte Brasa, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de maio, 100% online, 100% gratuito. Você consegue se inscrever através do link da bio do nosso Instagram e conhecer um pouquinho mais sobre o processo de aplicar para fora. Então, mais uma vez, muito obrigada, José. Muito obrigada para você que ouviu. E tchau, tchau. Até a próxima edição. Obrigado também. Tchau, tchau.